Olá pessoal, sejam bem-vindos! Este é o primeiro episódio do novo programa Florestas com Propósito. Eu sou a Betânia, gerente de marketing do IBF. As florestas plantadas desempenham um importante papel no desenvolvimento social e econômico do país. Elas reduzem a pressão sobre as florestas naturais, contribuem com a biodiversidade, além de gerar empregos e matérias-primas essenciais para a indústria. Com o consumo contínuo e a exigência do mercado no que se refere à origem da madeira, novas oportunidades de investimento permitem unir segurança e rentabilidade visando atender a demanda futura. Está comigo aqui neste primeiro episódio para a gente bater um papo o Higino Aquino, que é diretor e fundador do Instituto Brasileiro de Florestas, e a minha colega jornalista Jéssica Vicioli. Olá pessoal, tudo bem? Olá Betânia, oi Jéssica. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer todo o esforço aqui da nossa equipe de marketing, que está aqui em peso. A gente está aqui diretamente do estúdio dos nossos amigos queridos aqui da Usina de Ideias. A gente preparou esse programa, que é uma série, né, durante o ano de 2023. Sem dúvida, é mais um projeto de sucesso aí. Estão todos de parabéns e eu me sinto honrado em participar. Ah, legal. Olá, Betânia. Olá, Higino, né? Oi, Muito Jéssica. bom estar aqui hoje com vocês. E bom, Higino, para a gente começar aí a nossa pauta principal, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual que é a história do IBF, qual que é a sua relação com as florestas plantadas. Legal. Bom, para começar a falar um pouco assim, eu tenho um histórico familiar do agronegócio, né? Meus avós, eles vêm da agricultura e da produção de mudas, viveiros, né? Isso aí já é antigo. E a gente começou, vamos dizer assim, em 96, foi o primeiro projeto de viveiro entre três irmãos, né? Eu sou um dos irmãos, eu mais meus dois irmãos. Isso aí foi se desenvolvendo, foi crescendo, a gente foi se especializando. Em 2002, a gente fundou a nossa primeira reflorestadora, né? Isso foi uma atividade muito legal. A gente tinha um foco para florestas com finalidade conservacionistas, né? Que são florestas com múltiplas espécies, né? E depois, mais adiante, em 2012, a gente passou a se especializar nas florestas de madeira nobre para a produção da madeira nobre, que envolvia algumas espécies já, e dentre elas o mogno africano. E a gente teve um crescimento muito forte nesse segmento, e a gente, em 2018, já tinha mais de 1.800 hectares sob gestão, dentre gestão de área total, né, dentre áreas protegidas, florestas e áreas em implantação, até os dias de hoje, vamos dizer assim, que a gente detém mais de 4.000 hectares sob gestão, fazendo todo o processo de implantação e gestão, desde as áreas de preservação até as áreas plantadas. Ah, legal, Higino. E o IBF, ele leva o nome Instituto, né? Tem a nomenclatura aí do Instituto, e muitas vezes esse nome pode ser confundido com um órgão governamental. Eu gostaria que você explicasse para a gente como que é o quadro societário do IBF. Existe essa confusão, às vezes, que as pessoas fazem, né? Nós somos, na verdade, uma empresa privada, o nome, tem o nome de Instituto, carrega o nome de Instituto, mas, na verdade, é uma empresa privada, somos entre 3 sócios, basicamente um grupo empresarial, composto por uma holding patrimonial que faz a compra e vendas das fazendas, né? E também a parte do reflorestamento, que é feito pela nossa reflorestadora, que ali nós temos todo o suporte para essa atividade, e a parte de produção florestal, que vai desde a produção de mudas e ali a fabricação de tubetes e toda essa linha de insumos para o reflorestamento que a gente também desenvolve. Ah, muito bacana.
Ótimo, Gino. Você comentou um pouquinho aí da estrutura societária, né? O que o IBF faz, aonde que ele atua, mas eu queria que você contasse também um pouquinho da estrutura organizacional e física. Você falou dos hectares aí que tem sob gestão, onde que estão esses hectares? Legal. Conta um pouquinho aí onde que o IBF está no Brasil. Hoje a gente tem a nossa sede administrativa e com outros departamentos que aqui em Londrina, de onde a gente fala, né? Basicamente, nosso departamento administrativo financeiro, nosso departamento de marketing, que está praticamente todo aqui hoje, né? É verdade. E o departamento comercial, que é muito conectado com o que a gente faz, né? Que é a divulgação do nosso trabalho. E também tem o departamento da gestão operacional, né? A gerência fica aqui em Londrina e a gente tem em Curitiba um departamento nosso de tecnologia e inovação que cuida da parte de gestão de sistemas e também da parte de sucesso do cliente, né? Vamos dizer assim. E além dessas duas unidades? E daí a gente tem a parte de campo, né? Que ali a gente tem todo o nosso corpo de engenharia, o corpo técnico e também a nossa parte operacional, né? Exatamente, dos galpões, a nossa parte, o viveiro de produção, com capacidade de mais de 2 milhões de mudas, ali dá para ver no quadro, né? Fica na região central, né, de Minas Gerais. Ali, esse mapa fala um pouco das fazendas, né? Ali nós temos as fazendas, a nossa base operacional, que é um galpão, mais o viveiro de produção de mudas. E além dessa estrutura que nós temos lá na região central, em Pompéu, Minas Gerais, tem também na região da Zona da Mata. Então, uns 300 quilômetros ali, uma outra unidade que a gente produz também. Basicamente essa mesma configuração, né? Legal, a gente vai ter oportunidade aqui ao longo do programa para a gente poder explicar o que acontece nas fazendas em Minas Gerais, o nosso projeto do Polo Florestal, né, Gino? Com certeza, hoje é o primeiro programa, acho que o tempo não dá para falar tudo, mas a gente, tendo a oportunidade, vamos explicar que tem muita coisa legal que a gente faz lá. É isso aí. E o Egino comentou aqui da equipe de marketing que está em peso aqui no programa hoje e eu vou convidar a minha colega Marina, minha colega de departamento, porque ela tem um recadinho para vocês. É com você, Marina. Olá, pessoal! Você já conhece esse livro aqui? Essa obra, que já está na sua 5ª edição, foi escrita pelos nossos profissionais, inclusive o Gino, que está aqui com a gente, e outros especialistas da área. O livro é uma ótima oportunidade para você se aprofundar no conhecimento dessa espécie. E quem quiser adquirir é só falar com a nossa equipe ou acessar o site oficial. É isso mesmo, né, Betânia? Com certeza, Marina. É isso aí. Para você que tiver interesse em adquirir o livro, a gente tem o site oficial, também é só entrar em contato com a nossa equipe. Bom, a gente separou esse próximo bloco agora para tratar somente sobre o mogno africano. Então, Gina, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o mogno africano. Eu sei que é um assunto muito extenso, né? Mas eu queria que você contasse o que é essa árvore, para que ela serve. Conta um pouquinho aí da história do mogno. Legal, vamos lá. Mas igual a Marina falou, é uma história que dá para se escrever num livro, né? Com Tanto certeza. É que desde 2012 a gente vem escrevendo esse livro. Eu tive um prazer grande de escrevê-lo junto com o professor Lelis Pinheiro, da Universidade Federal de Viçosa, junto com a nossa equipe, o Solana, Renato, William. A gente reuniu conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, né, desde 2012, sobre a espécie, e foi muito prazeroso escrever. Então, já é a 5ª edição. Ele né? sempre é atualizado, né, com os estudos, as pesquisas, sim, novidades do mercado. Sim, a última versão dele, a 5ª edição, está bem legal. Então, acho que para quem quer conhecer, acho que vale a pena. Mas, para explicar do mogno de uma forma resumida, né, Betânia, a gente pode dizer assim que o mogno africano é uma espécie de grande porte que se adaptou como floresta plantada no Brasil. Ele é oriundo do continente africano e possui aí características que o tornam ele bastante apreciado do ponto de vista econômico, né? Então, ele é bem aceito na movelaria, né? E ele tem um crescimento bastante precoce. Né? Então,
uma espécie que tornou-se aí uma das principais espécies de madeira dura tropical plantada no Brasil. Então, ele é uma espécie bem propícia para o plantio comercial. Sim, isso de 2012 para cá, o IBF teve uma participação muito importante na disseminação dessa cultura para que os plantios tornassem cada vez mais profissionais e mais organizados, né? Então, antes de 2012, o mogno tem teve uma passagem interessante aí. Aliás, ele foi introduzido em 1970, né? Isso que eu ia te perguntar. Isso. Como que o mogno surgiu no Brasil, Ele foi introduzido, os primeiros exemplares aí na década de 70, praticamente junto com o eucalipto, aí, que é uma espécie bastante plantada. Só que ele não teve uma velocidade tão grande em termos numéricos, né? De hectares plantados, assim como o eucalipto e o pinus. E o eucalipto também tem um crescimento muito rápido. O eucalipto se destaca. Uma proposta diferente, também, né, de são espécie. propostas diferentes, exatamente. O eucalipto é conhecido, e o pinus, como madeiras mais leves, né? Que é chamado no mercado como softwood, né? E já o mogno africano são madeiras duras, né? Que é chamado de hardwood, que atende uma outra demanda de mercado. Então, são madeiras que têm demoram mais para sua colheita, né? E possuem uma outra finalidade. Entendi. Então, Desculpe, gente. não, pode falar. Aproveitando, né, o gancho que vocês estão falando aí sobre as outras madeiras, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as características do mogno africano, né? O que torna ele tão diferente dessas madeiras? A gente pode entender as características do mogno, né, Jéssica, a partir das questões ecológicas, né? É uma espécie oriunda do continente africano, da família das meliáceas, assim como o cedro, o mogno brasileiro também, né? E ele tem aí várias espécies, né? E a gente pode entender ele nessa questão da importância ecológica que ele tem ali no seu ecossistema. Mas também tem a questão silvicultural, né? É uma espécie que tem uma boa facilidade de manejo, muito parecido com o do eucalipto. Aqui no Brasil existem as suas peculiaridades, mas é bastante parecido, as técnicas silviculturais, né? E depois, se você observar pela ótica da tecnologia da madeira, né? Porque a finalidade dele é o plantio para obtenção de madeira. Ele possui a característica que o torna bastante apreciado e valioso, né? Que a marcenaria aceita bem esse produto pela fácil manuseio, fácil colagem, né? E o acabamento dele é muito bom. Então, ele é uma madeira bastante versátil, né? E com ampla aplicação em várias situações aí. Aí eu poderia citar desde a aplicação da construção naval, a parte estrutural, né, que seria, instrumentos especiais como instrumentos musicais e por aí vai. Ah, legal, Higino. E ainda falando sobre o mogno, né, o mogno ele pertence ao gênero Caia, que possui várias espécies, né, dentro desse gênero aí. E eu queria que você falasse para a gente quais são os tipos mais conhecidos e plantados no Brasil, né? Porque eu imagino que não são todas que tenham se adaptado ou tenham um plantio tão amplo, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Sim, a gente está falando aqui, né, dessa espécie que é da família das meliáceas, e as meliáceas têm também o mogno brasileiro, né? Sim. Que é uma espécie, inclusive, protegida, é proibido o corte e a comercialização. E o mogno africano, ele entra também no grupo das espécies protegidas, ele está na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção, né? Então, ali você tem, dentro do gênero Caia, dezenas de espécies, algumas delas com potencial madeireiro, outras não. E aqui no Brasil a gente utiliza mais o Caia grandifoliola, que é a espécie mais difundida, né? Essa aí se demonstrou com maior precocidade e com características da madeira que atende o mercado, né? Mas existem outras que também que é possível
serem plantadas, mas existe até inclusive espécies de pequeno porte, né? Ah, legal. É só fazendo um comentário, né, Higino? O caia grandifoliola, ele era conhecido como caia ivorensis antigamente, Isso, né? houve essa questão do erro taxonômico, né? E ele foi corrigido, na verdade. Então, a planta é a mesma, né? É só a nomenclatura. A forma que se referia à nomenclatura estava errada. Ah, é legal. Excelente. Higino, ainda comentando sobre o mogno, né? A título de investimento, como que você pode colocar o mogno aí, a sua visão das oportunidades que ele traz, as opções como diversificação dentro de uma carteira de investimento? Você consegue explorar um pouquinho essa... Legal, Betânia. Você falou, é uma outra característica, né? Exato. Que é essa ótica da parte do investimento. É importante a gente dizer que, como investimento, ele tem algumas características importantes, que ele não se movimenta com outros ativos do mercado, como o mercado de capitais, por exemplo. Ele possui uma movimentação que não depende do mercado financeiro. Outra característica, ele é um hedge natural para a inflação, ou seja, a inflação não corrói o teu ativo florestal, nem o teu ativo, principalmente porque ele é composto pelo ativo terra mais o ativo biológico. Uhum. E outra característica importante é que a gente pode observar ele dentro daquela tríade financeira. Acho né? que a gente tem um quadro. Legal. Vou pedir aqui para colocar para a gente discutir um pouquinho. Legal. O que a gente tem de características interessantes ali? Ele tem baixa liquidez, né? Ali o terceiro quadro fala do mogno. Baixa liquidez, alta segurança e o retorno também é alto. A liquidez é baixa justamente pelo fato de ser um ativo de longo prazo, né? Você planta para colher com 15, 18 anos. Uhum. Aí depois você tem ali também a segurança alta pelo fato de ser um ativo físico, né? E ele está atrelado à moeda de exportação, o dólar e ao euro. E também a garantia da terra, a garantia, né? Dela ser valorizada, né? Perfeito. E pelo fato de ser um ativo físico, você tem a garantia da terra, que é uma garantia de direito constitucional, que é o direito de propriedade, né? Sim. E você tem também a parte do retorno, que é uma característica também de ativos de longo prazo, né? É como se, então, se você comprasse o retorno pagando, a tua moeda é o tempo. Sim. Você espera para que tenha um retorno, né, desejado. E ali o comparativo com o CDB, por exemplo, e ações, e no que diz respeito essa combinação, ele difere de um CDB, de uma ação, por exemplo, porque ele tem uma combinação diferente. São propostas diferentes, né, para momentos diferentes na vida de um investidor, né? Perfeito, Jéssica. E essas propostas diferentes que podem ajudar a compor uma carteira de investimento, que a gente fala da gestão patrimonial. Com certeza. Né? Porque o que muito se busca numa gestão patrimonial é aquele velho ditado, para que você não coloque todos os ovos numa única cesta. Então, para quem busca consolidar uma carteira de investimento, fazer uma boa gestão patrimonial, ele pode ter ali investimentos que atendam ele para os objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Aí o investimento em imóvel, ele entra nessa opção de ativo de longo prazo, né? Para quem quer compor aí, vamos dizer, uma herança familiar ou uma independência financeira no longo prazo, ou até mesmo uma aposentadoria. Diante das oportunidades, né, que o mogno oferece, eu vou convidar agora a Marina, de novo, porque ela tem um recado importantíssimo para você que é entusiasta do mogno. E aí, pessoal? Agora o meu recado é sobre o Workshop de Mogno Africano. É um evento incrível que reúne produtores, investidores e toda a nossa equipe em um dia inteiro de imersão. A nossa 14ª edição acontecerá no dia 6 de maio, em um sábado, na cidade de São Paulo. E quem quiser saber mais, já aproveita para seguir o IBF nas nossas redes sociais, @IBFlorestas. E lá vocês têm todas as informações de como participar. Não é isso mesmo, Betânia? É isso aí, Marina.
Catarina. A última edição em São Paulo foi incrível, é um encontro que realmente vale a pena participar, não foi, Gino? Foi demais, com certeza. A gente é a 14ª edição, é sempre um sucesso, a gente vem melhorando a cada edição. A nossa equipe está lá em peso, né, para mostrar tudo que tem de mais atual no mercado do mogno africano. A gente traz convidados especiais ali, né? Demais. Poxa vida, o pessoal a Fernanda Vaz, coordenador do FSC, teve presente na última edição. O Diego Ramiro, da Miura Invest. Isso, ele que é o presidente da Associação Brasileira dos Agentes Autônomos, trazendo uma visão como investidor ali, foi fantástico. Ele que é investidor nosso também. Também. Um prazer muito grande. E a gente teve a oportunidade de trazer em outras edições o Simon Penfold, que é o maior plantador de mogno africano do mundo, né? Direto da Austrália. Direto da Austrália. Veio 2 vezes, em 2 edições diferentes, né? E muito mais, né? Então é um dia inteiro de network, vale a pena. E é um sábado completo, realmente, imersão, com né? muito conteúdo. Sábado em São Paulo, vale a pena mesmo. Para quem, eu sempre digo assim, que como é um investimento de longo prazo, né, Betânia, a pessoa tem que ter informações para tomar uma decisão consolidada, uma decisão... assertiva e baseada em dados também, baseada né? Porque em dados, a gente traz muito informação, conteúdo sobre isso. Exatamente. Sobre a viabilidade do projeto, né? Que é muito importante. Retorno. Sim. Eu acho que essa é uma oportunidade, assim, de ter aquela virada de chave para tomada de decisão se esse investimento combina com você ou não. Então, lá que você vai entender como que funciona o projeto do Polo Florestal, como é essa solução, como é o mercado do mogno. Então, tem bastante conteúdo para o pessoal que tem aquele interesse, mas ainda está na dúvida e quer conhecer todos os detalhes. Então, a gente consegue... A palavra que eu queria falar era decisão consciente. Consciente. Exato. Precisa ser consciente. A base de informações necessárias para uma decisão consciente. E depois, vale também, lógico, fazer uma visita lá na floresta plantada, é só entrar em contato com a nossa equipe, visitar, ver como é que é o viveiro, como é que é o plantio e tal. Aí eu acho que é possível, então, tomar uma decisão legal que traga aí bastante satisfação para quem quer investir. Agora, a gente vai passar o depoimento do Antônio Bota, que já tomou sua decisão e é um investidor em mogno africano. As características que eu vejo nesse tipo de investimento é um investimento de longo prazo, né? Que já tenho 3 filhos, penso muito neles, né? Então, aplicar hoje para colher lá na frente, né? Então, essa é a principal característica. É um investimento seguro, né? A gente tem atrelado ali a terra está no nosso nome, eu faço parte do Polo Florestal, então a escritura da terra foi registrada em meu nome, então isso traz bastante segurança para a gente. E a segurança também de estar em boas mãos, né? O pessoal do IBF é extremamente qualificado, são pessoas que entendem muito do assunto e com certeza vão dar o melhor andamento possível para a floresta que a gente está construindo. Eu tenho investimentos de longo prazo, eu tenho imóveis, tenho alguma coisa no mercado financeiro também, mas digamos assim que pensando em aposentadoria mesmo, foi o investimento em floresta. Sinto uma confiança no pessoal do IBF, eu acredito no projeto, né? Eu sei de todas as demandas que existem por madeira, pelo mogno e acredito em tudo isso, né? Acho que casa muito bem com o tipo de investimento que eu estava procurando. Então, dessa forma, eu recomendo sim para as pessoas que têm a mesma necessidade que eu tinha naquela época, né? E que vai aparecendo também, né? Eu fiz o investimento aí já fazem 2 anos, mas a gente pretende ampliar esse investimento aí conforme for passando o tempo. Então,
Muito bom. Legal. O Antônio é um investidor que esteve com a gente lá no workshop. Sim. Então, ele participou, ele pôde acompanhar, assistir todos os conteúdos, se aprofundar um pouquinho e se atualizar também. Esse é um momento importante na carreira aí de um investidor florestal, né, Gino? Sim, sim, tomar conhecimento de tudo. Bati um papo legal aquele dia, quando ele gravou esse depoimento dele, foi lá no ateliê do Pedro, em Itu, foi bem legal bater um papo para ele entender a visão dele, e é bastante uma visão bem clara, né, do mercado que pretende atingir no futuro da madeira, uma visão de que o produto torna-se cada vez mais escasso, né, isso é que impulsiona praticamente a maioria dos investidores. Isso aí. Bacana. E Gino, bom, e falando um pouquinho, né, sobre o trabalho aí do IBF, né? Hoje o IBF ele se concentra em 3 áreas de atuação, né? A compra e venda de terras, a venda de insumos para reflorestamento e a solução de investimento no polo florestal. Você Certo. pode explicar cada uma dessas áreas para nós? Bom, hoje praticamente essas 3 áreas juntas compõem a solução de investimento, que é uma solução completa, né? Então a gente tem ali em primeiro lugar uma empresa que é uma holding patrimonial que praticamente compra e vende glebas rurais, são fazendas, né? A gente compra uma fazenda maior, divide em glebas de diferentes tamanhos que faça sentido para cada investidor ter a sua própria terra, né? E depois a gente tem a nossa reflorestadora, né? Que ali a gente tem toda a infraestrutura para oferecer uma solução completa, desde o fornecimento das mudas, o preparo do terreno, até a condução da floresta até o final, que seria a colheita, né? E a gente tem uma estrutura de produção florestal, né? Que vai desde a parte de produção das mudas, seria o material genético, mas aí a gente tem substratos, adubos, a gente tem ali até a produção do próprio, uma pequena fabricação de tubex plásticos, né? Tudo aquilo que é necessário para a produção florestal. Ah, legal, Gino. Quando a gente fala em compra e venda de terras, é importante frisar que quando uma pessoa se torna investidor no polo, ele é dono da terra, né? Ele não investe só na floresta, mas na terra também. Sim, isso é muito importante, porque daí ele tem uma maior proteção quando ele está investindo na sua área própria, né? Ali é o princípio da propriedade privada, a área é dele, isso é uma vantagem assim, tremenda quanto a qualquer outro investimento que seria um ativo, que seria um papel numa empresa que não é dele, ali é dele. Ele, enquanto investidor, ele tem essa característica de ser o proprietário, tanto da terra quanto da floresta, né? Então, isso é muito importante. Bacana. Legal, muito legal. Gino. A gente já teve a oportunidade de mostrar um pouquinho da estrutura do IBF, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais a estrutura do polo florestal em Minas. Pois é, ali em Minas Gerais, a gente tem a nossa base operacional, vamos dizer assim, né? Que é composta pela nossa estrutura física, vamos dizer assim, galpões para armazenamento dos insumos, adubos, tratores, caminhões, veículos, né? E tem a parte de produção, que fica o viveiro florestal, né? E ali a gente tem todo o material e condição para fazer isso, né? E a gente tem a parte também dos nossos recursos humanos, né? Que aí vai desde a nossa equipe de gestão aqui, que fica no escritório, planejando essa operacionalização, até a nossa equipe de engenharia, que vai desde e técnica, né, que vai desde os engenheiros, os técnicos a campo, e também a nossa equipe operacional, dos operários, tanto na parte de produção de mudas, quanto na parte de preparo, plantio e manejo da floresta a campo, né? Então, a gente tem aí no total, são mais de 150 pessoas envolvidas nesse projeto aí. Gente pra caramba. Gente pra caramba, é muita árvore, só para ter uma ideia, o viveiro é o maior viveiro de produção de mogno africano do Brasil, somos
Produzimos mais de 2 milhões de mudas todos os anos. Maior viveiro de produção Brasil, de mogno hein? africano. E eu diria que da espécie grandifoliola é do mundo, porque na Austrália é uma outra espécie que se planta. Lá existe um grande plantio também, mas da espécie grandifoliоla, então seria o maior do mundo, né? Ai, que legal. Bom, Higino, e nós sabemos, né, que a estratégia do Polo Florestal, né, falando aí em estratégia, Certo. né, a gente sabe que a estratégia do Polo Florestal, ela está baseada no poder de oferta, né, através da produção em quantidade, na regularização de fornecimento e na qualidade da madeira produzida, que é uma exigência, né, do mercado. Sim. E dos compradores. Tendo isso em vista, o que mais torna o Polo Florestal um investimento atrativo? Jéssica, o que você colocou basicamente são as principais características de um polo produtivo. Um polo produtivo qualquer, pode ser um polo fabril, etc. Mas a questão de o que torna ele mais atraente, assim, vamos dizer assim, para o investidor, é que nós, pelo fato de termos uma grande área em operação, a gente tem um ganho na economia de escala. Então, a gente tem um custo reduzido em função disso. Esse é um ponto muito importante. Atrelado ao que você falou, que é o poder de oferta, ou seja, pelo fato de estarmos num polo, o comprador vem até nós, a gente não precisa buscar o comprador, a gente alcança um melhor preço. Ou seja, quanto menor o teu custo, melhor a tua venda, maior a tua margem. E isso alcança maior rentabilidade, que é o que todos querem, né? E aí a gente tem também um aspecto muito, muito, muito importante que torna um projeto lá muito atrativo. A gente sabe que Minas Gerais é o estado maior produtor de floresta plantada do Brasil, né? Hoje 1/3 das florestas plantadas estão em Minas Gerais. A região central, uma das regiões com maior densidade de floresta de Minas Gerais, a gente está no coração da produção florestal nacional, né? E ali a gente tem, então, uma oferta de serviços, equipamentos em geral, todo um cluster da cadeia produtiva naquela região. A gente tem, então, aí, novamente, uma redução do custo da operação. Favorecendo a isso também, a gente tem ali na região grandes empresas de processamento da madeira, né? E uma logística fantástica que foi criada a partir desta vocação da região, né? Que ali é o terminal rodoferroviário madeireiro de Sete Lagoas, que você tem então uma conexão entre, que fica a poucos quilômetros das fazendas, uma conexão entre os grandes portos das capitais e o porto de São Mateus, no Espírito Santo, para exportação. Então você tem uma combinação ali que realmente faz com que essa região tenha uma excelente estratégia no que diz respeito ao posicionamento de mercado. E todas essas características, elas trazem e levam, né, confiança para os compradores, né, para o mercado também, né, toda essa estrutura, essa robustez que o projeto entrega. Com certeza, e tudo isso foi pensado antes da gente se instalar nessa região, né? Porque imagine você o que acontecia, por exemplo, antes, quando não existia esse polo, as pessoas às vezes plantavam em várias regiões do Brasil, né? Isolado, de forma isolada. E ali vai ter o desafio de fazer uma boa venda, porque se ele não tiver uma oferta de serviço de colheita, por exemplo, né? Como ele vai proceder essa colheita? Talvez ele tenha que trazer de uma outra região que tenha tradição. Isso pode, talvez, elevar um pouquinho ali o custo na colheita. Então, tudo isso, eu acho que quem vai investir no mogno africano tem que pensar e tem que ter uma estratégia para que o projeto tenha mais sucesso, mais viabilidade, né? Bacana. E Gino, antes de seguir com uma pergunta que eu tenho aqui na minha ficha, eu queria que você falasse também sobre a parte de sistema e tecnologia que compõe no polo. Eu acho que é interessante para o pessoal saber também. Betânia, você tocou no assunto que a gente às vezes imagina que o nosso processo ocorre só no campo, né? Mas a gente tem uma equipe de escritório trabalhando duro
E a parte de tecnologia a gente investiu bastante nos últimos anos, né? Como vocês sabem, a gente utiliza hoje os melhores sistemas que existem no mercado. O exemplo do nosso sistema de gestão, que é o SAP, que é um sistema alemão, se não é um dos melhores, se não o melhor sistema de gestão do mundo, líder de mercado, né? E a gente tem outros sistemas também com características avançadas, né? Em nuvem, sistema elástico, instalado em plataforma de repetição, que você não perde o dado, né? Praticamente é impossível você perder um dado. Hoje, nosso sistema está instalado em um banco da Amazon, né, que a gente contrata, e a gente tem também um sistema com um modo visual para o investidor, nosso cliente, através do aplicativo, né? A gente tem um aplicativo que a gente intitulou Minha Floresta, nada mais é do que um sistema para celular, um aplicativo para celular, em que ele tem ali em suas mãos, vamos dizer assim, todas as informações sobre a floresta ali, para que ele tenha maior tranquilidade, né? E o bacana é que ele pode acompanhar a distância, né? Ali ele fica sendo investidor florestal sem precisar ir a campo. E a gente desenvolveu bastante esse sistema. Ali a gente tem ações, inclusive, que o departamento do marketing desenvolve, né? Ações que fazem parte ali do nosso projeto socioambiental. Também. Né? Tem muita coisa legal que ele pode ter acesso. Ali, fotos, vídeos, relatórios, né? boleto, o mapa, o acompanhamento notas dos fiscais, dos cadastros das terras. Ali tem um dashboard agora moderno. floresta na palma da mão. Só floresta na palma da mão. Legal, Higino. Eu queria que você explicasse, a gente fala que o MOG, o Polo Florestal, é a solução completa para quem quer se tornar investidor florestal. Eu queria que você explicasse onde que começa e onde que termina essa solução que o IBF dá para o investidor. Acho assim, o começo do projeto é com a terra, né? Então, a gente tem uma solução em que, como eu disse, a gente faz a compra e a venda da gleba, ele torna-se proprietário. Então, é uma solução completa. Ele torna-se proprietário, a gente prepara toda a produção das mudas, o preparo do solo, efetivo o plantio e faz todo o manejo até o final do ciclo, até a colheita florestal. Então, também há toda uma estratégia, uma preocupação e um desenvolvimento preparado para a venda da madeira, né? Então, eu digo que é uma solução completa, né? Ela vai do começo ao fim, que seria lá na parte operacional, mas também cuida de uma área que a gente às vezes esquece de falar, né? Eu já falei um pouquinho aqui. É super importante. Que é a parte dos registros, né? Cadastros. Cadastros, registros. A gente está falando aqui... Que é uma lista enorme, né? Eu acho que dá mais ou menos uns 11, por alto, uns 11 registros e cadastros. Para o investidor independente fica complicado, Sim. né? E ali contando com o suporte e apoio ali do vai, IBF fica... Exatamente. Cadastros obrigatórios da floresta e da terra, né? Aí tem o INCRA, CCIR, NIRF, O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tudo isso aí a nossa equipe já desenvolve. Parece que é muito burocrático, mas para a gente que já está habituado... Tem a técnica, simples, né? já tem simples. E a parte contábil também é Exato. super importante, né? Muito importante. Faz parte do planejamento. Você está em dia com a parte contábil, você está fazendo as suas declarações do imposto de renda, já inserir todas essas informações ao longo dos anos e toda a nossa equipe já está dá total suporte para que seja feito isso. Muito bom. Legal. Gino, e a gente falou aqui, né? Você comentou sobre a tecnologia, né? Que ela está presente aí em todos os momentos. Desde a assinatura do contrato, né? Que pode ser assinado à distância, até o investidor, ele pode fazer a adesão do projeto pela internet mesmo, né? Com os consultores e tudo mais. Eu gostaria de saber se os investidores, eles conseguem visitar o Polo Florestal, né? Pessoas do Brasil inteiro devem se interessar pelo projeto, eles podem visitar o Polo, conhecer as florestas, como que funciona? Legal. Sim, a gente orienta para que visite e a área de cada investidor, ela tem uma característica autônoma, né? Tem um acesso independente. Então, se ele sair com o carro da casa dele e for lá até a área dele, então ele não vai ter problema algum, pode fazer isso a qualquer momento, a área é dele, né?
Agora, o que eu queria destacar, além dessa característica, né, é que o sistema também já vai entregar bastante informação que já dá bastante conforto, né? Então, não é que é preciso dele estar ali gerenciando. Todo o gerenciamento é feito pela nossa equipe. Aí ele vai, mas para tomar um café com a gente, conhecer, sim, claro. fiscalizar, Conhecer né? o projeto de perto, antes de investir, tá com um pouquinho de dúvida, né? Vai lá e vê que o projeto realmente existe, né? As árvores, elas estão lá quando as Isso. pessoas É um pouco do perfil Isso. também, né? Do Isso. investidor que quer ir. E a gente, para facilitar mais, assim, fora a visita, que pode acontecer em qualquer momento, é super simples. Ele vai até Confins, dá 2 horas de Confins, ele está nas fazendas, né? A gente tem também o nosso Departamento de Tecnologia e Inovação com uma equipe de gerente de sucesso, né? Que ele vai ter... Fica ali 100% dedicado a levar as informações para o investidor. Exatamente. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, tem uma comunicação direta via WhatsApp, né? Ou qualquer meio que ele preferir, né? Então, a nossa equipe de gerência de sucesso tem um papel fundamental, assim, para trazer as informações detalhadas em tempo... quase que real, né? Tempo real, vamos dizer assim. Né? Ótimo. Cada vez mais legal. rápida. Aproveitando que o nosso bate-papo aqui está sendo sobre as visitas no Polo, o último recado que a Marina vai dar é que a agenda de visitas já está aberta. É com você, Marina. Como você já escutou aqui no programa, você pode visitar o Polo Florestal e conhecer toda a nossa infraestrutura. E a melhor notícia é que a agenda de visitas está aberta. Você pode visitar na cidade de Pompéu toda a parte de produção de mudas, que é o nosso viveiro, que abastece todo o plantio, até a parte de terras e áreas disponíveis para plantio e também a parte de florestas já plantadas, né, que já estão mais desenvolvidas. E quem quiser agendar, é só falar com a nossa equipe. É com você, Betânia. Obrigada, Marina, é isso mesmo. A agenda de visita está aberta, é só entrar em contato com a nossa equipe. É super fácil, né? A gente tem aí o aeroporto de Confins, que fica 2 horas de Pompéu, então é um tour bem gostoso que acontece por lá, eu recomendo. Isso aí. Bom, no último quadro de hoje, a gente traz as atualidades do que está rolando no Brasil e no mundo. Vem ver o que acontece na área de tecnologia, mercado, cenário econômico e muito mais. É a hora do Giro de Notícias. Bom, Gino, eu gostaria de saber o que você trouxe para a gente nesse quadro, o que está acontecendo aí pelo mundo, que a gente pode aí manter o pessoal atualizado. O que você trouxe para nós? Legal, Jéssica. Eu trouxe para a nossa reflexão uma coisa recente, foi a mudança de governo, mudanças de políticas econômicas também, né? E há uma análise interessante quando a gente fala de florestas plantadas nobres, porque existe uma concorrência também com a madeira, a floresta plantada, né, a madeira oriunda da floresta plantada concorre com a madeira da floresta natural, da floresta nativa. Então, por isso que a gente fala que quando a gente planta, a gente tira pressão sobre as florestas nativas, porque existe uma demanda muito forte no mercado, né? Então, o que acontece? Só para a gente traçar um paralelo, que as pessoas ficam em dúvida assim, nossa, mas se liberar a exploração florestal das áreas naturais, o que vai acontecer? E se proteger mais, o que vai acontecer? Então, na verdade, é uma situação assim, se ficar o bicho corre, se correr o bicho... Se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Por quê? Porque a gente está tratando de um ativo de longo prazo. Então, o que acontece? Se há uma maior exploração da floresta agora, devido a políticas econômicas, o preço tende a se estabilizar ou até cair num primeiro momento, mas tende a se elevar lá na frente pela escassez que aumenta. A escassez já acontece atualmente. Só para se ter uma ideia, o mogno africano, o preço dele no mercado internacional dobrou nos últimos 10 anos. Em função do quê? Da procura e da oferta. A escassez aumentou, a demanda cada vez aumenta mais. Então, essa é uma observação que fica.
do ponto de vista econômico, se há maior deliberação para corte da floresta natural agora, tende a reduzir ou estabilizar o preço, porém no futuro vai aumentar a escassez. Aí tende a subir mais ainda no futuro. Então a curva de crescimento tende a ser mais acelerada no futuro. E naturalmente, se tem uma política de proteção, e daí você tem aí um maior déficit de imediato no mercado, porque nós não temos madeira para atender a necessidade do mercado, nem madeira plantada e nem a madeira de origem natural, nas condições atuais. Então você tem ali um paralelo difícil de ser superado, que a iniciativa de plantar pode resolver parte do problema. Né? Agora, você tem também, para o mogno africano, trazendo para a reflexão, um outro fenômeno que já acontece há muitos anos, que é o que? A sociedade em geral, ela está ficando cada vez mais rica, né? Se você analisar isso desde a pré-história, né? Que o ser humano não tinha pouquíssimos bens, vivia com muito pouco recurso, né? E hoje a tendência é cada vez mais as classes terem mais poder aquisitivo, e aí você tem uma classe econômica que busca por esse produto, que aumenta cada vez mais, aumentando a demanda, e eles aumentam, essa classe aumenta em níveis proporcionais também. Então a gente tem ali uma grande demanda e tem ali uma grande escassez. Com certeza. Né? E a China vai ser aí um mercado que a gente vai estar observando ao longo dos anos, porque a tendência que se mostra é que seja uma nação de um consumo muito forte nos próximos anos. Então, no futuro, o mercado chinês, sem dúvida, vai chamar a atenção. Que hoje o mercado da madeira dura ainda está bastante concentrado nos Estados Unidos e na Europa. Ah, legal. É importante frisar, né, Higino, que assim, das florestas plantadas, né, se vê várias matérias-primas, né, não só a madeira, é possível extrair diversos produtos e por isso que elas são extremamente importantes, né, porque elas estão presentes nas coisas mais pequenas do dia a dia, né, sim, remédio, roupas, né, enfim. Então, por isso ela é extremamente importante. A gente tratou bastante da madeira ainda, eu falo dela enquanto a floresta, enquanto produtora de produtos madeiráveis, né? E existe a ótica também da floresta produtora de produtos não madeiráveis, que você pode preservar e manter ainda a produção, né? Aí deriva remédios, papel, celulose, né? Vários subprodutos importantíssimos, né? Na verdade, a proteção das florestas naturais, ela é importantíssima do ponto de vista econômico e social, né? Aí entra esse do ponto de vista da saúde também, né? Do ponto de vista da proteção dos habitats naturais, da fauna e flora. A biodiversidade. A gente vê um problema gravíssimo que a humanidade vem enfrentando, que são pandemias, a exemplo do Covid-19, que existe uma tese, não sei se eu poderia dizer assim, uma teoria, mas existe uma informação de que originou-se por conta dessa redução dos habitats, né? Que o homem está avançando e essas doenças acabam sendo oriundas dessa pressão sobre os ecossistemas naturais. Então, há todo um cuidado, uma preocupação para que a gente não devaste mais ainda os ecossistemas naturais. E aí a gente vai ter que atender essa necessidade com nossa. As florestas plantadas. Com florestas plantadas, que sem dúvida, eu digo sempre, finalizando a minha colocação aqui, que a gente acredita também, né, Jéssica e Betânia, para todos que estão nos ouvindo, a gente acredita num planeta mais civilizado. Sim. Né? A gente acredita que, por exemplo, não haja mais madeira ilegal, né? Que haja, por exemplo, uma extração, mas que seja sustentável. Sim. Né? Então é isso que a gente acredita no futuro. Acreditando nisso, a gente se sente mais motivado a plantar. Com né? Então, certeza. Eu acho que isso aí é uma
das visões, uma da visão que tem, uma das visões, dizer assim, né, que tem o investidor. Ele também acredita que no futuro haverá uma maior proteção das florestas e a gente fala, não vamos mexer nessa floresta não, vamos criar alternativa, né? E é muito Isso aí. bacana a gente fazer esse trabalho de cultivar florestas com propósito. Não é mesmo? Exatamente, Fantástico. exatamente. A O tema é origem esse aí. desse Tem que ter nome. um propósito, Tem que né? ter. A origem desse nome é isso, plantar árvores. Tem que ser mais do que ganhar dinheiro. Eu acho que ganhar dinheiro a longo prazo é fantástico. A floresta se prova bastante viável. Mas tem que ter um propósito, né? Eu Com acho que, certeza. por exemplo, quem planta para deixar uma herança familiar, você acha que ele quer deixar só dinheiro para o filho? Ele quer deixar um planeta Um legado. melhor Legado, também, né? né? Exato. Mas pensa grande, É né? uma Eu acho visão que de isso aí. mundo. É uma Exatamente. visão de mundo, sem dúvida. É isso É aí. isso aí, pessoal. Este foi o primeiro programa de uma série de novidades que vem aí em 2023. Eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado. E agradecer aqui os meus colegas, Higino, Jéssica, muito obrigada. Foi um prazer participar desse programa. E Gino, obrigado pela sua participação também, pelo seu tempo. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Betânia. Obrigado, Marina. Obrigado a toda a equipe de marketing. Obrigado à Usina de Ideias, esse maravilhoso estúdio aqui. Esse é o primeiro de muitos aí. É isso aí. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.